Olá a todos, eu sou Virgínia Borges, sou uma mulher negra, cabelo curto, crespo. Estou vestindo uma blusa preta com um chale preto com alguns detalhes em branco. Atrás de mim uma parede com um belo grafite, também de uma mulher negra. Então vamos iniciar nossa aula 3 do módulo 2 sobre cultura viva e participação social. E hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a questão da construção da participação política cidadã dentro desse processo da constituição das políticas públicas. É importante a gente compreender que não há direito cultural estabelecido se não houver pessoas que façam a devida cobrança desses direitos. Nada melhor como o próprio agente cultural, a própria pessoa, a gente enquanto indivíduo, puder fazer essa interlocução com os nossos governantes sobre as nossas necessidades. É a partir desse aspecto da necessidade que a gente consegue construir uma cidadania cultural. E a cidadania cultural nada mais é que o direito de criar, produzir, acessar, transmitir, preservar as nossas expressões culturais. Só que isso só acontece se a gente estiver nos processos de constituição dessas políticas. Muitas vezes a gente costuma dizer que os espaços de governança, eles não são plurais, eles não reconhecem em certa medida as necessidades da população, porque não conseguem compreender essas necessidades, ou porque as pessoas estão totalmente desconectadas da realidade, ou porque esses representantes não partem desses territórios onde a comunidade acontece, onde a vida das pessoas acontece, e a partir dessa vivência surgem as necessidades, os anseios e as possibilidades de mudança social. E é nesse sentido que é muito emblemático a gente pensar que o programa Cultura Viva ele começa no Ministério da Cultura em 2003 com a presença do Gilberto Gil, que era um homem negro, baiano, artista, que deve ter passado ao longo da sua vida por muitos processos de produção e criação e por várias dificuldades que esse próprio processo vem trazendo para a gente quando a gente vai fazendo a roda girar. E por ele ser um homem público e ter chegado à condição de ministro, ele deve ter se aproveitado desses espaços de participação social, conselhos, assembleias, enfim, conferências, para se colocar enquanto cidadão e dizer, olha, eu preciso que tal coisa aconteça, eu acredito que tal coisa é o melhor, porque é nessa perspectiva da participação social que a gente consegue consolidar os direitos. Então a gente precisa começar a pensar que tudo que a gente tem constituído hoje, enquanto política cultural, ela veio de uma luta e de uma batalha daqueles que vieram antes da gente. E num processo democrático de participação na sociedade brasileira, no qual a Constituição Federal de 1988 reconhece que cada um dos cidadãos brasileiros tem o dever e também o direito de participar das instâncias de construção política, a gente precisa estar nesses espaços, ocupar esses espaços e fazer essa discussão acontecer a partir do nosso conhecimento e das nossas necessidades. E nesse sentido, eu digo que é necessário a gente ter coragem de ocupar os espaços, de estar presente, de trazer as nossas reivindicações do nosso jeito. Falando bonito, falando mal, falando diferente, falando com as nossas palavras, mas falando. Não há como o outro saber qual é a nossa necessidade se a gente não colocar as nossas necessidades para andar. Não há como o outro saber que a gente existe dentro do nosso território e faz acontecer muita coisa legal se a gente não comunicar isso. E nós estamos na era da comunicação. É a partir da conversa, do diálogo constante, da apresentação de fatos, ideias e conceitos que a gente consegue delimitar essa criação de novas formas de participação cidadã e construção de políticas. Quando a gente fala da política de base comunitária, a gente precisa pensar na sustentabilidade. Nem todo fazer cultural, a partir da lógica que o mercado cultural trabalha, ele é vendável. Tem coisas que não são interessantes para serem financiadas por empresas privadas, por exemplo, né? E não há nenhuma regulação ou nenhum mal, né, de alguém achar que o seu dinheiro não possa estar vinculado a determinada ação.
Mas o Estado brasileiro precisa garantir que essas ações sejam financiadas, porque elas são expressão concreta, né, da comunidade cultural brasileira. Então, a participação social ela é fundamental para que a gente mude essa lógica, né, e comece a pensar a partir do nosso território. E quando a gente participa, a gente ajuda a decidir, e isso é fundamental. Como que a gente faz essa participação? Cada vez mais a gente escuta na nossa dinâmica social contemporânea, em que a internet, a comunicação via dispositivo eletrônico está muito presente, que as atividades culturais ou a própria atividade que merece a presença das pessoas, e aí a gente parte desde a família, né? Porque às vezes a gente tem dentro de uma casa uma família de 4, 5 pessoas que pouco se veem, seja pelas suas atividades de trabalho, estudo e tudo mais, mas também pela possibilidade de se isolarem dentro de peças distintas e cada um ir fazer o consumo de um entretenimento a partir da sua preferência, né? Então, a sociedade hoje, contemporânea, ela nos empurra para esse universo, né, para essa dimensão que parece ser muito solitária, a partir do momento que a gente pode fazer uma determinada ação a partir do eu sozinho, né? Eu sozinho com meu celular, eu sozinho com meu computador faço a interação que eu bem entender com outras pessoas em outros territórios que dificilmente a gente vai se encontrar e poder discutir algo do meu cotidiano, da minha necessidade, né? Se eu abrir a minha porta, tem uma valeta na frente da minha porta, não vai ser conversando com pessoas de outro país ou do outro lado do Brasil que eu vou resolver esse problema aqui. É necessário que eu saia de casa, que eu comunique com os meus vizinhos, e esses vizinhos se comuniquem com outro vizinho, e a gente junte uma assembleia, cobre da administração local de como a gente pode resolver esse problema. Do ponto de vista da cultura é a mesma coisa. Não é fazendo grandes interações em territórios extremamente distantes que nós vamos conseguir fazer a mudança que nós necessitamos aqui, no nosso território. Mas a gente pode, a partir dessa nossa reflexão coletiva, que pode ser global, porque a gente se comunica com várias pessoas, reunir os presentes, os próximos, fisicamente, e tentar pautar aquilo que nos é necessário para que as nossas existências ali possam ser contempladas do ponto de vista de existir, resistir e estar presente. Então, a gente tem pensado que essa participação social, ela nos traz a possibilidade do controle, né? A partir do momento que eu entendo como a lei funciona, que eu entendo que uma demanda social ela tem que ser atendida e a gente consegue minimamente ser ouvido pelas autoridades para atender ao nosso desejo, a gente precisa fazer essa aproximação cada vez mais, ocupar espaços. Do ponto de vista da cultura, nós temos os conselhos culturais, municipais, estadual, nacional, e cada segmento cultural tem lá o seu grupo, o seu coletivo que se reúne. Para além dessas instâncias formais, né, que têm ligação com o governo, nós, enquanto comunidade ativa, viva, presente no território, podemos nos juntar com outras entidades que falam sobre o mesmo tema, ou até sobre temas diversos que o nosso, e tentar pensar como a gente se fortalece, como a gente dá sustentabilidade a cada um desses projetos e a todos ao mesmo tempo, né? Exercitando essa possibilidade da cidadania mesmo, né? Da troca de experiência, do convívio, né? Que é fundamental para uma constituição de comunidade. A gente só tem comunidade porque a gente tem proximidade, a gente tem convívio, a gente está sob as mesmas interferências, seja territorial, seja de clima, seja de trabalho, enfim, é um conjunto de incidências, né, muito próximas, muito parecidas que aquele grupo sofre e que cria a unidade. Então, a partir da participação, a gente consegue estar nesses espaços que são de controle e gestão, né? Um conselho de cultura, ele existe para fazer justamente o controle, né, do que a gestão está fazendo com o recurso público, se ele está destinando para uma política cultural
que abrange o maior número de pessoas possíveis, né, dentro da perspectiva do Estado, que garante a possibilidade do acesso, da criação, fruição para todos, né? E também a gente consegue fazer uma incidência da gestão, porque se um governo abre a possibilidade de um conselho existir e ele fazer essa dinâmica de troca de informações, então a gestão ela também se abre para fazer a acolhida desses encaminhamentos ou sugestões da comunidade e torna a sua gestão mais plural. Então esse deve ser sempre o nosso caminho, procurar formas de participação. E a política cultura viva, na sua escrita, na sua essência, ela traz isso, né? Ela traz o conceito, por exemplo, de rede, né? Que nós, enquanto comunidade, enquanto sociedade civil organizada no nosso grupo, temos que nos conectar com outros grupos. Então, por isso que a participação social ela é fundamental, para que a gente entenda os dispositivos das leis, os dispositivos de gestão e como que a gente faz a interferência, a ingerência nesses processos a partir do nosso conhecimento e das nossas necessidades. Eu trago para vocês aqui uma reflexão do Célio Turino, que é um cara que sempre estudou a política a cultura viva e os pontos de cultura e a definição desses espaços, que ele diz que o protagonismo a gente não consegue transferir, né? A gente reconhece ele. Então, a partir do momento que a gente se coloca em movimento para chegar aos lugares, trazer na mesa aquilo que nos é fundamental para existir, para transmitir os nossos conhecimentos, a gente está sendo protagonista desse processo. Então, a gente não pode transferir ou deixar que aconteça essa transferência para outras pessoas que não têm a mesma vivência da gente. Alguém que não passe pelo nosso território até pode reconhecer a nossa existência e fazer a defesa da nossa Constituição enquanto grupo. Mas somente a gente que faz parte desse contexto do grupo é que vamos poder fazer uma defesa efetiva do que é necessário para que a gente exista.